A palavra de Deus diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Nós só podemos cantar com nossa alma, nosso coração, quando o toque de Jesus acontece em nós. O toque de revelação da eternidade. A palavra de Deus diz que a eternidade começa aqui e agora. A vida eterna, ela inicia-se no momento em que nós recebemos vida, salvação. Então Ele coloca em nosso coração o selo do sangue da cruz, e coloca em nossa visão a eternidade na presença de Deus, os portões pelo qual nós vamos passar com Cristo. E assim nós ressurgiremos, diz o Senhor. A palavra de Deus, ela diz mais: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pode sentar, amados. O que Jesus veio trazer a nós não é uma vida apenas na terra, mas uma esperança. Ele veio trazer o céu aqui na terra. Ele veio levantar uma nova geração, pertencente a um novo reino. Quando ele chegou, ele diz: eis que o reino de Deus está no meio de vós. Uma geração de um povo que vive na terra, mas na esperança da morada no céu. Um povo que tem esperança. Não um povo como ovelha perdida, que anda por caminhos sem aonde saber aonde será o seu destino. Não. Nós temos um início, um começo e temos um destino. E esse destino de Deus para nós é a eternidade. O que Deus veio para mostrar e trazer através do sangue não foi uma melhor vida na terra. Sim, isso aí é o complemento. Essa é o que acompanha aquele que é salvo. As bênçãos te acompanham sobre a terra. Mas, na verdade, o que Deus veio trazer é esperança ao coração do homem. Esperança na ressurreição. Por isso Paulo dizia: se o homem aqui na terra não tiver esperança, se você conhece o Evangelho, e no Evangelho você espera apenas o que o mundo possa te oferecer, nós seremos os homens mais dignos de lástima. Por que ter uma religião? Por que estar aprendendo a palavra? Porque nos reunimos. Nada disso valeria. Mas ele diz: porque o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo,
ele desceu do trono e veio para a terra habitar em nós, para nos ajudar, para nos conduzir, para nos fortalecer na luta contra o pecado, para nos fazer compreender a verdade do Evangelho e a salvação que envolve a eternidade. A salvação envolve a eternidade. Envolve a ressurreição. E Cristo veio, viveu sobre a terra. E nós vimos que ele, sobre a terra, ele não teve riqueza, nem grandes coisas. Mas teve o poder sobre suas mãos para esmagar a cabeça de Satanás. Para conduzir homens que agora levaram o Evangelho e chegou até nós. Assim como Deus ressurgiu. E quem ressurgiu? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que visitou e que levantou Cristo. Então nós teremos duas ressurreições. A primeira ressurreição é aquela em que nós seremos transformados. É aquela em que nós encontraremos com o Senhor no céu, nos ares. A primeira ressurreição é somente os salvos serão transformados. O nosso corpo será transformado num corpo glorificado. Um corpo glorioso. Por isso que ele diz, cuidai de vós mesmos. Cuidai, igreja, do teu corpo. Nós somos uma habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós para nos levar à eternidade. Esse é o propósito do Espírito Santo estar sobre a terra. Nos ajudar a entrar pelos portões eternos, aonde Cristo vem buscar a tua igreja. Mas teremos sim a outra ressurreição, onde todos, quer salvos, quer não salvos, ressurgirão para ir diante do tribunal de Cristo. Diz a palavra de Deus que todos nós, todos os homens, sem exceção, comparecerão no tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Todo bem, todo mal, diz a palavra de Deus, receberás galardão por um copo de água que deres por algum dos meus servos. É computado perante o Senhor. E todos nós, na segunda ressurreição, estaremos recebendo o bem ou o mal que fizemos aqui na terra. Mas o que importa, qual é o chamado dessa noite? Porque nós vivemos uma época de confusão, uma época conturbada, em que o inimigo tem usado a palavra de Deus para confundir, se possível, os salvos. Tem usado a palavra de Deus para perdição daqueles que creem em Jesus. E por isso ele diz, fugir de todo pecado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Você tem que amar, sim, o teu corpo, mas para santificá-lo, para que um dia você possa ser transformado. Nós seremos transformados num corpo glorioso. E diz a palavra de Deus que nós, deixa eu ver onde está aqui, Apocalipse. Abre aí Apocalipse 20, versículo 6. Olha, começamos no 5. Os restantes dos mortos. Acharam? 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurados santos. Aliás, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte. Perdão, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os que ressurgirem na primeira ressurreição, que é na vinda de Jesus, nós iremos reinar com Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Nós, então, com corpos transformados, viremos e estaremos com Ele, reinando sobre a terra. Ah, amados, o Espírito Santo vai soprar uma unção tão grande no teu coração, para você compreender essa verdade. Para muitos, essa verdade é algo pela primeira vez ouvido. Mas nós precisamos nos acostumar com aquilo que está prestes a acontecer. Por quê? Porque prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mantém fiel nessa palavra. Guarda essa palavra no coração. Guarda a fidelidade de Deus. Porque nós estamos vivendo tempos do fim. Tempos em que a própria verdade está sendo corrompida. E o mundo tem acelerado de tal forma. E nós temos visto pela mídia como que eles estão acelerando a destruição dos lares e das famílias. E mostrando que o lar vitorioso é aqueles que são homossexuais. Que a alegria está naqueles que são homens homossexuais. Mulheres com mulheres, homens com homens. Mas diz a palavra de Deus que isso é uma grande maldição. Que Deus entregou à perdição esses que fazem isso. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos. Esse que faz tamanha coisa. E por que eu quero dizer isso para você, amados? Para que você não seja corrompido. Para que você não se misture com a verdade. Para que você não venha aceitar. Porque a imposição maligna está usando força para fazer com que o homem aceite isso como normal, mas não é. É uma grande maldição que Deus entregou para a sua destruição total. É grande maldição. E nós, como igreja, estamos aqui plantados para alertar, para fazer com que o seu coração possa ser despertado na verdade da eternidade, na verdade da ressurreição, e possa aborrecer, se a luz que há em ti, diz a palavra de Deus, se a luz que há em ti for trevas, quão densas serão as trevas? Se você conhece essa palavra e não condena, e não diz a verdade, ou muitas vezes sorri e aceita, quão grande será a tua condenação junto com aqueles que já estão condenados. Mas nós temos a autoridade da palavra dada, entregue a nós, para libertar, para dizer a verdade do Evangelho e arrancar essas vidas das amarras de Satanás. Esse é o chamado da igreja. Nós às vezes dizemos, vamos ganhar para Jesus. Vamos sim, amado. Ganha a tua casa. Ganha a tua família. Ganha aqueles que estão próximos a viver uma vida reta, na esperança de um corpo transformado, glorioso e ressurgido dos mortos. Ressurreto dos mortos. Diz a palavra de Deus aqui, Romanos 1. Vamos começar no 21.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Vamos ler junto, amados? Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também, vamos ler junto, aprovam os que assim procedem. Digno de morte, não só os que praticam tais coisas, aborrecedores de Deus, mas aqueles que são passíveis, que aprovam. E o que é que o inimigo tem lançado? Não falem mal, não ridicularizem ele, olha, não diga nada, porque senão você recebe prisão, condenação. Mas igreja, desperta tu que dormes. Breve o Senhor virá buscar a sua igreja. Breve Ele estará trazendo a sua glória diante dessa terra para transformar os corpos daqueles que são salvos. E ao soar das trombetas, à voz do arcanjo, nós subiremos. E outra coisa, nem todos morrerão. Aqueles que morreram na vinda do Senhor, ressurgirão primeiro. E depois, se nós estivermos ainda vivos, nós seremos transformados, não passaremos pela morte. Muitos homens não passarão para a morte, mas serão transformados ao encontro do Senhor nos ares. E essa palavra, ela que tem que estar no nosso coração. Esse anseio por encontrar com o Senhor e entrar pelos portões eternos, para que no milênio, 1000 anos, quando Satanás será aprisionado, nós reinaremos com ele aqui na terra. Reinaremos com Cristo. Amados, só o Espírito Santo pode fazer essa grande revelação no teu coração. Então você vai dizer assim: então minha alma canta a ti, Senhor. Você vai cantar
porque a esperança flui no teu coração. A certeza da vitória vem da tua alma que anseia por encontrá-lo. Então, não haverá nada que possa tocar na fé que você tem. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, levados por ensinos de demônios. E jovens, vocês não podem concordar e ser passivo às mensagens. Por isso, é a nova geração que Deus levanta. Geração que condena, que anuncia, que proclama a salvação em Cristo Jesus. Esse é o motivo de nós sermos salvos. Não é a salvação para estarmos na igreja. Oh, sou da metodista, ou sou da batista. Não, amados. Isso aí, muitos que são assim, também vão ficar. Porque eles amam a religião. Mas nós amamos a Cristo e anunciamos a verdade de Cristo e o desejo de salvar aqueles que estão corrompidos e perdidos. Porque um dia nós estaremos diante do tribunal. Nenhum homem sequer ficará. Não me lembro do versículo, deixa eu ver se eu anotei. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Abre aí. Igreja, desperta, fales e não te cales. Porque não somos nós que convencemos. Não somos nós que arrancamos. Mas a nós está imputado de Deus abrir a boca e falar. E o Espírito de Deus que está em nós, com o poder, ele limpa, arranca, liberta, cura, sara as pessoas para uma vida real com Cristo. Creia nessa palavra. Creia no poder de Deus. Aquilo que eles falam, uma vez, imagina, nunca mais. Mentira! Jesus Cristo é maior do que a homossexualidade. Jesus Cristo é maior do que a morte. Ele venceu a morte. Ele ressurgiu dos mortos. Não há pecado, não há vício, não há mal, não há inferno. Todo o inferno não pôde detê-lo. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Cristo, amado. Esse é o nosso Deus, que liberta, que transforma. Nós vemos esses espíritos tentando entrar no evangelho, na mentira, no engano. E muitos olham, ficam calados e não arrancam as pessoas de onde elas estão caindo. Mas você, igreja, desperta, use a tua boca para proclamar. Quando você faz isso, quando a esperança da eternidade, da ressurreição, ela é viva dentro do seu coração. Então você não poupa. Então você sabe, você pode dizer assim, eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para nos entregar a vitória. Amém? Há promessas infinitas sobre nós, para nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que uma vez conhece o Senhor, na sua casa, esse espírito não pode ficar. A menos que você concorde e aceite. Mas desperta. Pais, sonhem que você e seus filhos estarão juntos diante do tribunal, na glória. Nós temos uma morada eterna. Ele diz, vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais comigo. Oh, amados, há muitos anos eu não tive casa. E eu ainda brincava e dizia para os irmãos, não é que eu não queria, mas brincando dentro de uma verdade. Eu falo, primeiro eu vou construir minha mansão celestial. E depois que eu estiver segura dessa construção, eu e a minha casa, então eu vou ter uma casa de morada aqui na terra, porque é por pouco tempo que eu vivo aqui. Porque breve o Senhor virá. Vamos ler. Sim. Não, começamos no 6. É muito bom essa palavra. Temos
portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nós esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa, vamos ler junto. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no meio do corpo. Em nossa coroa estarão as pedras. E quem são as pedras preciosas? As vidas que nós ganhamos para Jesus. Eu desejo pedras grandes. Por isso eu gosto de formar pastores. Eu amo levar as vidas com Jesus e serem pastores. Pedras grandes na minha coroa. Acompanhá-lo até o fim. Ajudá-los a perseverar na presença de Deus. Porque nada pode ser comparável à grande glória de Deus que Ele reservou para nós, igreja. Somos como a menina dos olhos, Ele diz. Aquele que tocar em nós, toca na menina dos olhos dele. Ele defende a nossa causa. Se Deus é por nós, quem será, amados, contra nós? Por isso não te cales. Leve a palavra, mas não leve a palavra de condenação. Leve a palavra de salvação, que é a esperança da eternidade e a ressurreição aos corações dos homens. E o próprio Espírito liberta essa pessoa. Não condene, mas anuncie aquilo que é amor, aquilo que é vida, aquilo que produz vida, jovem, nos corações. Não contemple a ação diabólica. E vou dizer mais algo. Muitos jovens estão sendo atacados por demônios enganosos. Por demônios que enganam e colocam um sentimento enganoso dentro do coração. E aí, o jovem que nunca teve isso, nunca sentiu assim, começa a sentir atraído por um do mesmo sexo. Mas se você disser, quando eu olho assim, eu vou que vou. Sai, Satanás, dessa vida. Fora agora. Amados, Deus te deu essa autoridade. Ajude as pessoas a não serem enganadas. Quantos jovens são enganados que ao orar e ordenar, os demônios se submetem e caem por terra. E a pessoa acorda e diz, nossa, não é esse sentimento que eu tenho. Isso eu já vi muitos. Eu posso dizer que vimos até na igreja. Até na igreja, esses demônios têm tentado entrar, mas não entra, porque aqui maior é o sangue do Cordeiro. E ele é destruído toda vez. Por isso, não contemple. Pessoas que assistem à televisão, gente, é um horror. A Globo está esmerando em implantar. Parece que recebeu uma ordem lá do inferno. E está comprometida com o inferno. E dizer, os velhos sentem isso. Mentira, amados. O homem natural não tem esse sentimento. O homem natural recebeu, porque Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de mentira. Criar um homem e dizer, não, agora ele nasceu como homem, mas o sentimento dele é de mulher. Mentira. Mentira. Isso são casta de demônios que precisam ser expulsos para que todos possamos subir na hora do soar das trombetas e encontrar com o Senhor nos ares. Para que o nosso corpo seja transformado, livre, liberto. Mas, igreja, desperta, porque a palavra de Deus diz aqui,
Vamos abrir aí. 1 Coríntios 3. Olha, é tanto empenho do inferno sobre a humanidade, que as pessoas olham, não concordam, mas não abrem a boca. Você tem que dizer, está amarrado, diabo, em nome de Jesus. Aqui não vai prevalecer. Vamos ganhar o mundo para Jesus, amados. Vamos ganhar o mundo para a eternidade. Vamos ganhar a tua família para a eternidade. Você não pode ser egoísta de dizer, vou subir, enquanto você olha e vê os seus se perdendo e não tem coragem de abrir a boca e envergonha do Evangelho. Mas Deus espera que nós, como igreja, nos levantemos para afirmar o propósito que Deus constituiu, família bendita sobre a terra. Essa é a visão da igreja. A igreja está empenhada. A igreja tem que estar, você, eu, em anunciar a solidificação das famílias, a restauração das famílias, o propósito da felicidade em uma família. Quantos estão perdendo seus lares por enganos de Satanás? Eu posso dar um testemunho para vocês, que eu tenho certeza, porque eu tenho vivido isso há anos e anos, há mais de 30 anos eu vivo isso. E esta semana, de uma cidade de fora, uma irmã me ligou. A minha companheira de trabalho veio para trabalhar e ela chora muito, está chorando. Eu já orei com ela, pastora, mas a senhora não quer fazer uma oração? Ela está tão abalada. O lar dela está desfazendo. E o marido e ela brigam e já estão desfazendo o lar. Coloca ela aí, chama ela pelo telefone. Amados, eu já sei como atacar o inimigo, mas já fui na flecha do inimigo. Orei com ela, anunciei e diz, o lar que Deus te deu, ninguém pode roubar. Toma posição agora, você quer? Então é assim que você vai agir. É assim que você vai fazer. Crê em Jesus? Creio. Pois a partir de agora, você vai passar a ser filha de Deus. E a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você está sendo salva e o teu marido está sendo alcançado na tua casa agora. E quando você chegar em casa, não haverá briga, mas haverá um grande amor de Deus unindo o seu coração com Ele. Amados, no mesmo dia, quando ela retorna para casa, ela diz, pastora, depois no outro dia ela me ligou. Olha, uma coisa, um milagre. Não dá para explicar o que aconteceu. Eu e meu marido, olha, limpou, tirou. Não sei explicar. Nós somos outra pessoa. Glória a Deus, amado. Por um telefone, meu irmão. E no outro dia, passado 2 dias, ela colocou uma nova mensagem. Hoje, é a irmã que colocou. A pastora, hoje, aqui, ela estava aqui trabalhando conosco e o marido mandou flores para ela. Oh, glória! Ela disse, nunca recebi flores do meu marido. Esse é o nosso Deus, amado. Esse é o nosso Deus poderoso, que vai destruindo as forças de Satanás, quebrando os enganos malignos, arrancando as forças opressoras dos lares, dos jovens, das famílias, para que um dia nós possamos subir com Ele na ressurreição, na primeira ressurreição até a eternidade. Amém? Olha, quando eu converti, era tão vivo essa palavra. E logo que eu converti, imagina
né? Quando você converte, você está com tudo. E por todo lado se pregava a vinda do Senhor. E a gente despedia dos irmãos assim, até a eternidade, se Jesus voltasse à noite. Então, glória! A gente vivia essa esperança numa alegria. Ia fazer uma vigília. Vem, Senhor Jesus, Maranata, vem. E eu falava, eu quero tanto que Jesus volta quando meus filhos estão tudo pequenos, porque eu tenho certeza que eles vão subir. É nada. Nós temos certeza em todo o tempo. Pode ficar velho, vão subir sim. Que a promessa se cumpre na nossa vida. Amém, amados? Se você não tiver a alegria da esperança da ressurreição, meu irmão, não serve nada a tua religião nem a palavra na sua vida. A esperança é que nos faz viver o melhor da terra e suportar as ofensas que virão e as perseguições que virão sobre a igreja de Cristo.